a política de ensino superior, a política universitária. E eu vou, de fato, aproveitar para fazer na minha fala a ideia de pensar esse momento de inauguração do Instituto de Investigação e Educação da FILA-UBA e pensando em centenários da América Latina para sistematizar algumas questões relacionadas à nossa experiência no contexto brasileiro e aos tempos sombrios que vivemos no Brasil em relação à crise da democracia. Por isso, eu nomeio a minha fala de tempos de resistência em defesa da ciência e da universidade. E quero fazer isso a partir de 3 ideias centrais. Uma que eu vou discutir de forma muito abreviada, o cenário da educação nacional no Brasil, no contexto em que se instalou o golpe à presidenta Dilma e, em seguida, a eleição do inominável e a crise que vivemos nesse tempo de desmonte da ciência, da saúde pública, do ensino superior e da própria democracia no país. O que estava em jogo no cenário era a universidade e uma despolítica ou desfinanciamento da investigação no Brasil relacionado com a crise da democracia. Eu vou fazer isso a partir de matérias de alguns periódicos, tanto do momento de crise, do golpe do governo, do desmonte do inominável e deste momento de reconstrução no país. Para isso, a primeira questão que a gente precisa pensar, e eu trago aí essa imagem de uma manifestação em Buenos Aires, de confronto aos pacotes da política do Milei, eu acho que é isso que vocês precisam, irmãos. Força, resistência, garra, luto para enfrentar e luta para enfrentar esse tempo de luto que será muito grande por aí pela frente de desconstrução. Meu lugar de fala, e eu me compactuo com vocês, é um lugar que é de indignação, de denúncia e de resistência. E Paulo Freire nos diz que não existe uma imparcialidade. Todos estamos orientados por uma base ideológica. A questão que a gente precisa saber é se a nossa base ideológica é uma base inclusiva ou excludente. E obviamente nós estamos falando aí de uma perspectiva que é a inclusão, que a gente precisa tomar e ficar cada vez mais forte para fazermos esse enfrentamento. Qual é o cenário que a gente viveu no Brasil em relação à crise da democracia e ao desmonte da educação nacional, da universidade, da política de ciência e tecnologia? O que está no cenário que está em jogo é uma discussão sobre a escola pública, é o questionamento sobre a escola pública, o debate da escola pública. Isso no Brasil surgiu colado a uma ideia de um programa chamado Escola Sem Partido, que era uma dimensão de políticas e de ideias malucas. Estamos viendo las placas que pasan. Usted evidentemente tiene una presentación. Gracias. Agora sim, estou passando um PowerPoint, sim. Vou voltar com a imagem que mostrava da crise na Argentina, da manifestação que vocês fizeram, e de onde estou agora, Marta, conseguem ver? Miram? Sim. E agora pensar um pouco a ideia de como é que é discutir a escola, e é um programa que foi chamado Escola Sem Partido, depois uma perspectiva muito forte que foi voltada a uma política de militarização da escola, ou seja, militarizar a escola era transformar a gestão de um conjunto de escolas públicas do país para a ideia da educação militar. Isso começou em Goiânia, ganhou força em Porto Alegre, um pouco nas escolas da Bahia, e ainda se mantém um pouco essa perspectiva da militarização. E a outra dimensão foi da home school, da educação domiciliar, que tem sido muito questionada. Mas o que muito mobilizou o governo do inominável foi a ideia da negação do discurso de gênero, como se fosse um discurso teológico. E isso a gente tem retomado hoje como políticas de inclusão das mulheres na ciência, de investimento em política de gênero, de diversidade, de inclusão, de relações interraciais, etc. O que está posto nesse cenário é uma luta pela escola pública e a defesa da escola pública. Em relação à universidade pública, a universidade foi posta em questão. E foi posta em questão a partir dos ataques, das críticas que foram feitas à universidade, que nós não pesquisamos, que nós fazemos algumas. Por exemplo, o que vem sendo posto agora no cenário argentino que é de montar e de construir o CONICET. Isso é um absurdo o que está
propondo. Inclusive, eu não viajei para o seminário com vocês, porque estava em Brasília, numa reunião do CNPq, com a presidente do CNPq e a diretoria científica, discutindo documentos de área e política de financiamento para diferentes áreas, e lá nós construímos uma moção em defesa do CONECYT e aos colegas investigadores da Argentina, e acho que logo vocês receberão esse documento que será enviado. Daí a crise da universidade foi marcada por um desfinanciamento, tanto do ensino superior quanto da pesquisa. O que estava em cena, o cenário posto no Brasil naquele momento, e que a gente questionava, era defender a universidade pública e defender a pesquisa, a investigação na universidade. Além do mais, questionar relações que se colocam entre a educação básica, a pós-graduação e o ensino superior. Daí, eu vou mostrar de forma muito abreviada para a gente marcar esse cenário de crise. O governo Bolsonaro e o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia começa decretando um bloqueio de mais de 5 bilhões de orçamento da educação. Esse dinheiro foi tirado da educação para comprar parlamentares para aprovar a reforma previdenciária. Depois, o governo dá um golpe e propõe uma carteira de estudantes que pode basear a união dos estudantes. Então, eu quero que eles entrarem no governo, que é o que está sendo posto aí agora na Argentina, ou nos outros países da região, mais da Europa, com a ultradireita no poder. É desconstruir as instituições e os diálogos dos movimentos sociais com a universidade. Uma outra matéria da Carta da Educação, o que está em disputa é a função social da escola. É isso que está sendo colocado, é desmontar a escola a partir da negação do Plano Nacional da Educação. E a outra matéria, essa discussão. Bueno, hablo despacito, sí. Yo tengo que hablar un poco más, por causa do tempo, hablo despacito. Isso, tranquilo, tranquilo. Um outro programa e uma política que foi construída no âmbito do governo pelo Ministério da Educação era o que se chamava Escola Sem Partido, e que tomava a ideia de pensar a família, a religião, ou seja, era tirar a autonomia da escola, dos professores, e transferir essa lógica para uma outra dimensão de doutrinação, que como se a escola fizesse uma perspectiva de doutrinação ideológica. Uma outra matéria, essa da Escola Pública em Debate, a ANPED fez, que é a Associação Nacional de Investigação em Educação, fez um contraponto e construiu um manual em defesa da censura na escola. Que o que propunha a escola sem partido era que as aulas deveriam ser filmadas, que os professores deveriam ser denunciados, que os professores eram marxistas, que os professores, etc. Então foi um momento muito tenso. Depois disso, esse manual nunca ajudou professores das escolas, das redes públicas, para que eles se defendessem dessa lógica perversa e de interdição à autonomia do trabalho docente. A outra perspectiva foi pensar essa questão dessa imagem muito forte, que é a escola, lugar de polícia ou lugar de política, que o que se colocava, e a experiência foi do Estado de Goiás, com a política de militarização das escolas de educação básica. E a outra matéria é a louca da Casinha, que hoje é senadora pelo partido do Inominável, que fez uma discussão que menino veste azul e menina veste rosa, tomando a ideia que era na altura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e que fazia toda uma discussão na perspectiva da ideologia de gênero. Uma outra ideia é que os deputados colocam a universidade pública em questão, e isso está no campo das estaduais paulistas, a USP, a Unesp e a Unicamp, e o conjunto de deputados de São Paulo propunham uma CPI para intervir nas universidades públicas, mas não conseguiram. E a outra questão é que um conjunto de reitores das universidades paulistas faz um documento em contraposição à política pensada como essa ideia de interdição, o Álvaro Contrário, que era o ministro da Educação à altura, que era aquele que defendia a ideia de vencer o marxismo cultural nas universidades. Quer dizer, são termos e invenções loucas que eles inventam e fazendo força na
na mídia, na população, nas camadas populares em todos os lugares. O que é que a gente tem identificado contraponto a isso? Que eles procuram querer cobrar a mensalidade das universidades públicas, argumentando que se cobrasse a universidade, baratearia o financiamento da educação, e estudos foram feitos e mostraram, mesmo se cobrasse mensalidades para grado e pós-grado, isto não corresponderia a 8% do orçamento das universidades. Então não é verdade que a universidade é pública e nós já pagamos isso com os impostos. Do outro lado, por corte de recursos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul suspende pagamento de auxílio material de estudante. Então, com os cortes que foram feitos, desde os recursos para as universidades e das becas, as universidades nos períodos 2018, 2019, 2020 e 2021 entraram em crise totalmente. Uma outra matéria, em relação ao desfinanciamento da investigação, é que o governo federal foi retirando gradativamente recursos da ciência brasileira na ordem de 5 milhões em apenas 2 anos. Então, aí tem um gráfico que vai mostrando 2014 a 2019. Então, em 2015, nós tínhamos 10 milhões de financiamento para a ciência, em 2019 baixou para 3,7 milhões. Então, era um corte extremamente alto e vocês vão, de forma muito forte, é preciso construir resistência. O ministro da Ciência e Tecnologia, à altura, faz uma discussão de tirar dinheiro da ciência e tecnologia, mas ele tenta reverter isso e não conseguiu. Uma outra informação da revista Galileu de 2019, o CNPq congela mais de 5,5 mil novas bolsas de projetos de pesquisa. Mas depois do movimento dos investigadores, conseguimos reverter e as bolsas foram mantidas. Vivemos um movimento de luto, mas lutando muito pelo financiamento da pesquisa nas universidades públicas, por compreender que 95% da ciência produzida no Brasil, ela é feita cotidianamente nos laboratórios, nos grupos de investigação das universidades públicas do país. Defender a universidade pública, portanto, é defender o investimento em educação. Porque 33% é a média que os países industrializados usam para o investimento em ciência e tecnologia. E a gente tem usado muito pouco. A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, convoca a sociedade científica para uma mobilização em defesa da ciência e tecnologia em Brasília. Então, estou mostrando cenários de matérias que descreve o contexto e a conjuntura que vivemos no país. Depois, o ministro Abra Contrário propôs um programa para o ensino superior chamado de Futurice, que é um programa que efetivamente voltava para as universidades fazerem um projeto e terem parte do financiamento, mas isso não foi para frente, e conseguimos desfazer essa lógica do programa Futurice. A ideia que se colocou não era o Futurice, era o Rebelde, que as universidades se rebelaram porque os conselhos universitários teriam que aprovar se vinculariam ou não ao programa Futurice, e apenas 2 universidades se credenciaram e o programa não foi para frente. Depois, Bolsonaro começou a não escolher os eleitores que eram eleitos em primeiro lugar e uma lista tríplice indicada para o presidente da República. Isso também gerou muita manifestação, porque de fato o governo tinha o Congresso Nacional na mão para fazer as manobras e desconstruir e desmontar a política de ciência, de tecnologia, de investigação, de saúde e de educação. Contrapondo a isso, hoje vivemos no Brasil um movimento de restaurar a democracia e reconstruir o país. Com a eleição do presidente Lula, que não foi fácil, mas conseguimos. Viver toda esta crise ainda gera dor, ainda gera enfrentamento, porque há uma perspectiva de que a retomada da extrema-direita não morreu, pelo contrário, ainda tem lampejo, ainda tem força em vários segmentos. Mas é preciso
preciso pensar algumas lições em torno disso. A primeira lição é que a gente precisa resistir. E resistir é uma forma de rejeitar o que está posto. E para vocês que estão começando a viver uma crise da democracia na Argentina, é preciso resistir para rejeitar o que está sendo proposto. Uma segunda lição eu diria, resistir implica ir na contramão do que está sendo proposto. E vocês estão conseguindo, em alguma medida, fazer esse enfrentamento. E uma terceira lição, eu vou tomar isso mais à frente, é pensar a perspectiva da pedagogia da resistência, uma pedagogia negativa, não negativa no sentido do negativismo, do niilismo, mas negativa no sentido de negar o que está sendo proposto como desconstrução da democracia. Essas três lições é um texto que eu escrevi com o Ricardo e com o Rodrigo e está publicado na revista da Argentina, depois eu posso passar essa referência. O que é que nós conseguimos compreender com a volta e todas as articulações que foram feitas com o presidente Lula e todos os ministros que foram indicados para a restauração da jovem democracia que se encontra doente no nosso país, mas nós estamos restaurando. Isso significa essa imagem emblemática da posse do presidente Lula e ele subindo para tomar posse com uma pessoa com deficiência, com um indígena, com uma criança negra, como representante dos movimentos sociais, isso marca uma retomada da diversidade na perspectiva da gestão do país. Daí a gente começa a pensar que os investimentos foram retomados na ciência, tecnologia, inovação e na educação, e o governo espera liberar 4,2 bi para a ciência como recomposição do fundo, afirma a ministra Luciana Santos, e depois isso foi feito a partir do que o governo fez do anúncio do reajuste das bolsas de grado, pós-grado, iniciação científica e bolsa de permanência para todos os níveis de estudantes e investigadores no Brasil. Uma outra ideia, a CAPES prestigiou o Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação, um evento que reuniu governo de Estado e secretário de Ciência e Tecnologia para rediscutir a política de ciência e tecnologia no Brasil. Há um investimento muito grande em diálogos em rede e uma perspectiva de uma política de internacionalização no país, por exemplo, com essa chamada que está aberta de doutorado sanduíche no exterior, que financiará mais de 2.000 becas financiou, na verdade, em 2003, de becas de doutorado sanduíche, de instância de doutorandos fora do país. E o reajuste das bolsas foram mais de 180 mil becas reajustadas pela CAPES e mais de não sei quantas outras tantas pelo CNPq. Depois nós temos, a ministra anuncia uma reversão de um bloqueio de apoio ao FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e esse recurso foi investido para vários programas, Mulheres na Ciência, o programa do INCT, a grande discussão que se coloca agora é de que modo a ciência e o próprio ensino superior brasileiro retoma uma perspectiva de gênero, de financiamento de dimensões de políticas étnico-raciais, de diversidade, de pessoas com deficiência. Então há muitas chamadas em torno disso. O CNPq implementou 100 novos INCTs, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, neste ano de 2023. Então o INCT funciona como um laboratório em rede das diferentes áreas do conhecimento, e na área da educação nós só temos um INCT aprovado, foi uma proposta apresentada pela professora Dalila Andrade Oliveira, do Gestrado, com a vice-coordenação por minha parte aqui do gráfico da UNEB, e nós conseguimos aprovar esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Além disso, há uma chamada publicada que chama Atlânticas, que é para financiamento de mulheres, com bolsas de mulheres de doutorado sanduíche e pós-doutorado no exterior, só para mulheres e mulheres negras. Há uma outra chamada também, Meninas nas Ciências Exatas e Engenharia de Computação, que é uma chamada para financiamento de mulheres pesquisadoras na área da
existindo cada vez mais programas nesse sentido, e agora também há um outro programa de financiamento de pesquisadores para Moçambique e Angola, né? Isso é para marcar um pouco essa ideia e essa imagem nos faz pensar na perspectiva de restauração da democracia no país. Por fim, e para ir concluindo, eu quero retomar a ideia da pedagogia da resistência e dizer que resistir é rejeitar um programa de ataque à democracia, à universidade, à ciência e tecnologia. Resistir é redizer, é dizer de outra forma que nós acreditamos na ciência, que nós acreditamos na formação, que nós acreditamos e defendemos a ciência humana, é viver e caminhar na contramão. E enfrentamento ao que está posto, como desconstrução dos movimentos sociais, das políticas sociais, das minorias, da educação, da ciência e da tecnologia. Por isso, já vou concluir. A pedagogia da resistência está voltada para compreender esses lugares, os espaços, os contextos por onde as pedagogias da resistência circulam e se constroem, estão ligados aos movimentos sociais, aos processos de promoção da produção cultural alternativa e periférica e aos trabalhos conceituais que procuram codificar formas metodológicas críticas frente à produção do conhecimento. O valor negativo não está somente na negação do estabelecido, do desmonte da democracia, da ciência e da tecnologia. Seu valor se inscreve em seu poder restaurativo, da capacidade de um pensamento próprio que busca novas possibilidades interpretativas e de ação. Por isso, eu compreendo que nós precisamos seguir, desejo vida longa ao ICE, movimentos de resistência, de enfrentamento e que, caminhantes, o nosso caminho se faz alongar. Então, deixo o meu abraço a todos os colegas e desejo vida longa ao Instituto de Investigação em Ciência da Educação da FIBA e peço mais uma vez desculpa por não estar aí presencialmente com vocês para celebrarmos, mas que sigamos juntos, fortes e resistindo a tudo que está posto. Muito obrigado. Integra por el campo académico el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional 26.206. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Un gusto volver a compartir, recién decíamos con Miriam que en los últimos meses hemos compartido varias mesas, un gusto compartir
con Miriam, volver a compartir con Eliseo y por primera vez con Mercedes. Bienvenida, un gusto. Pregunté mucho, yo qué estoy haciendo aquí, qué vengo aquí, porque yo en este momento soy la rectora de una universidad nacional. Si alguien quiere cambiar lugares conmigo, ningún inconveniente. Soy investigadora en educación, claro que sí, pero realmente desde hace un par de años y antes del decanato estoy muy abocada a la conducción primero de un instituto y ahora de una universidad. Y conversando con Miriam, decidí centrarme o referirme al tema de nuestra mesa, que es la investigación en educación, escenarios en América Latina, desde este lugar de rectora de una universidad nacional en este momento histórico de Argentina. Voy a referirme a la forma de producción de conocimiento que conocemos como investigación, aclarando que esa no es la única forma de producción de conocimiento en educación, como ha quedado claro en este seminario, y voy a referirme a la investigación que se realiza desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que no es toda la investigación de educación tampoco. Pienso, por ejemplo, en la que se realiza en los institutos de formación docente, la que se realiza en organismos de cooperación y también en ciertos think tanks que son fundaciones habitualmente asociadas a actores del sistema político. ¿Cuál es el marco normativo que nosotros tenemos? Yo voy a describir el marco normativo porque es increíble pensar que en este país tenemos un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, aprobado en octubre del año pasado por unanimidad. ¿Se entendió, no? Plena campaña electoral por unanimidad, el Congreso de la Nación, en el Senado hubo una sola abstención, en la Cámara de Diputados hubo unanimidad para aprobar un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, un instrumento propuesto por el que ya no existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que definía, organizaba y comunicaba un conjunto de políticas, de estrategias y de instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese plan fue elaborado en colaboración con las provincias, con una lógica regional, con organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en discusión con actores de otros ámbitos. El plan está compuesto por 4 agendas, no me voy a detener en este asunto ahora, pero quiero decirles que en la llamada agenda estratégica se definieron 10 desafíos nacionales y uno de esos desafíos, el desafío 4, lo leo, es construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. Octubre de 2023. Había, por ejemplo, en este mismo plan, una agenda transversal organizada en varios campos disciplinares que incluían, por ejemplo, sostenibilidad y perspectiva de género, digo para nombrar algunas cuestiones que se ponen en discusión en la actualidad. Y además la ley está, porque la ley sigue, está respaldada por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley 27.614, que había sido promulgada en marzo de 2020